Pelo menos o menino Pedrinho aí, ele tem um valorzinho menor do que o David Neres e já se fala de uma rescisão contratual, não é somente aquele empréstimo maroto. Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Juba, um vídeo aqui que antecede aquele clássico contra o time lá, aquele time rival do São Paulo. E o São Paulo já tem montado uma história com o Rogério Ceni que vem de vitórias. E agora aparece essa questão do Pedrinho aí, ex-Corinthians, ex do nosso time rival, despertando interesse do São Paulo para ser contratado realmente e não como o David Neres, que seria apenas um empréstimo. Vou falar sobre David Neres e sobre o Pedrinho, sobre o São Paulo, sobre o São Paulo, sobre o São Paulo, sobre o São Paulo. Vamos falar sobre isso nesse vídeo hoje aqui, porque eu tenho novidades de escalação e além disso algumas atualidades aí de informações dos bastidores. Beleza? Então eu vou convidar você que está vindo pela primeira vez aqui na coletiva do Juba a se inscrever no canal, porque você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. De verdade, se inscreva aí, chega junto, vamos fazer parte desse time que só cresce a cada dia aqui, beleza? Você que é bem inscrito, aproveita esses 2, 3, 4 segundos aqui para deixar um like lá, que você me ajuda bastante. Mas deixa o like mesmo, que você me dá maior força, você não tem nem ideia. Fechou? Vamos lá então, vamos às nossas notícias. Vou começar primeiro falando de David Neres. Não tivemos atualização desde o vídeo de ontem, onde eu falei dele, do menino que é uma cria da base, é um menino do São Paulo. Ele cheira São Paulo, sabe? Ele tem a cara do São Paulo, ele é São Paulo. É um menino que chegou lá, jogou 5 jogos, dizem que foi 8, mas ele jogou 5 jogos e já foi vendido porque desde a base, quem acompanha, no caso, eu acompanhava pra caramba, falava pro meu irmão, o Tidico, falava assim: irmão, tem um mini Robin aí, sabe o Arjen Robben da Holanda? Tem um mini Robin, tá chegando o cara, vai subir, vamos assistir lá. Pegava os highlights, tinha vídeos de 3, 4 minutos com os highlights dele na base. Eis que meu irmão foi convencido, não, o cara joga pra caramba. Chegou no time principal, nem jogou, a Europa tava de olho, esse Ajax aí tava de olho, levou o menino embora e aí o menino chegou lá, quase ganhou uma Champions, eliminou o Real Madrid, é um baita de um jogador de bola, teve um problema de lesão, mas é um baita jogador de futebol. Não era pra estar no time que tá do Shakhtar, era pra estar jogando hoje, na minha opinião, no Real Madrid, no Barcelona. Mas tudo bem, quis o destino que fosse assim e quis o destino que ele estivesse no Brasil. Eu acho que ele ainda fecha com o São Paulo por 2 motivos. Primeiro, pela identificação com o São Paulo. Segundo, por causa da Copa do Mundo. Tem Copa agora no meio do ano, ele não vai ficar no estaleiro, de férias, parado. Duvido disso, duvido. Pode acontecer dele ir para outro mercado, isso pode acontecer, mas eu acredito sim que ele feche com o São Paulo. E isso me leva a falar sobre Pedrinho, que aí tem até uma facilidade maior do Pedrinho. Antes de entrar na questão do Pedrinho, não é para fazer um suspense não, mas é importante falar antes do Pedrinho quem é o time do São Paulo que, por exemplo, completo, joga o Brasileirão. Só para ter uma ideia, o São Paulo hoje deve entrar em campo contra o Corinthians no próximo jogo com o atacante Caleri, tem Luciano, tem Rigoni, falei 3 caras. Não estou falando Marquinhos, não estou falando Caio, não estou falando dos meninos da base ali. Aí o São Paulo ainda tem Nicão, tem Alisson, são 2 atacantes que chegaram agora. O Nicão, que chegou com muito mais cancha do que o Alisson, é um cara que veio para ser titular. O Alisson não chegou necessariamente para ser titular, mas demonstrou muito mais futebol do que o Nicão nessa chegada no São Paulo. Então o São Paulo montou um plantel ali que ele tem o Patrick, que não tá jogando ainda, e o Andrés Colorado, que ainda não está jogando. Só entrou no último jogo, mas não tá aquele cara que você fala: caramba, já conheço o Andrés, tem que ser titular. Eu acho que vai ser titular, assim como o Patrick pra mim será titular. Tem o Luan e o Pablo Maia para brigar uma posição de primeiro volante. Aí você tem 3 homens ali e você tem um meia, que pode ser o Rigoni improvisado, pode ser o Luciano vindo de trás, pode ser o Alisson, pode ser o Nicão chegando um pouco mais de trás, que eu acho que é até melhor. Só que Gabriel Sara também já é titular do São Paulo com 3 técnicos e não tem nenhuma sombra de que vai ser reserva desse time. Então o time do São Paulo está totalmente recheado de jogadores, porque eu falei 5 no ataque onde cabem 3 ou 2. Dito tudo isso,
o time de São Paulo tem um investidor chamado Sócios.com, que vai ser o investidor que vai pagar o salário de um ponta que jogue no 1 contra 1 no time de Rogério Ceni, que é a posição mais carente, segundo o Ceni, que ele pede desde que ele chegou no São Paulo. Ele falou: preciso desse cara para mudar esquemas táticos, eu preciso desse ponta que jogue no 1 contra 1. Eu não tenho velocista, o Rigoni é um pouquinho mais rápido, eu não tenho velocista, são as palavras do Rogério Ceni. Então, quando nós aqui cobramos que o Rogério Ceni não jogue de maneira posicional, jogadores plantados ali, com o Nicão sendo ponta pivô, aquele ponta que joga de costa pro gol, para não ter os pontas lentos nesse time de São Paulo, precisa desse reforço. E esse reforço é pedido pro Rogério Ceni, seria o sexto homem do ataque. Sexto. Aí é um time para jogar com 2 elencos, isso indiscutivelmente. Pelo menos do meio campo para frente são 2 elencos ali recheados de jogadores. São 6 atacantes. Não dá pra discutir esse tipo de coisa. Não tem mais Pablo e Vitor Bueno. São 6 atacantes, fora os meninos da base. Certo? Dito tudo isso aí, ficaria um time para brigar títulos de verdade, brasileiro e tal. Basta o Rogério Ceni encontrar o jeito de jogar. O Rogério Ceni já encontrou o jeito de fazer resultados. Ele tem feito resultados em clássicos desde o ano passado. O São Paulo brigou para não cair e não caiu. O São Paulo Futebol Clube tem ficado aí na liderança do seu grupo, que o São Paulo seria rebaixado por muitos, né? Muitos aí, o São Paulo vai ser rebaixado no Paulista. O São Paulo não vai trazer mais ninguém. O São Paulo é líder do grupo, frágil, concordo, é simples ser líder do grupo, mas é líder do grupo, o time que seria rebaixado. O time de São Paulo contratou 6 caras e busca pelo 7º reforço só nesse ano, o time que não contrataria ninguém. Então você que fala pra mim, o Gilba não vai contratar ninguém, não tem, tá vindo o 7º cara, tá? Então tome cuidado para não falar uma coisa assim, vai cair, vai ser rebaixado, não vai trazer ninguém. Tá vindo o 7º, no ano passado vieram 9. Então calma lá, não é tão simples assim de fazer essa análise. Oportunidades de mercado aparecem muitas oportunidades. E aí, falando sobre oportunidades, Pedrinho, o ex-jogador do Corinthians, que foi contratado para fora do país, que estava na mesma situação do David Neres, volta para os radares aí do futebol brasileiro, onde ele desperta interesse de alguns times. Do Corinthians eu não sei, tá? Porque ele poderia querer jogar no Corinthians, então, mas ele não sei se vai querer, não. Teve problemas na passagem dele lá, diferente do David Neres, diferente do Antony. Ele teve um entreveiro ali com o Carille na oportunidade, foi vendido de maneira a fazer caixa para o time rival e agora ele aparece nas possibilidades. E o jornalista Thiago Salazar, jornalista da Gazeta, abriu aspas e falou assim, o São Paulo manifestou interesse na contratação do meia atacante Pedrinho, de 23 anos, do Shakhtar. Isso aí, fecha aspas aqui, vamos falar só uma coisa. Meia atacante também discorda um pouco, hein? É um jogador que joga pela beirada do campo, pode até pegar a bola no meio por ser muito rápido, por ser um jogador que consegue, é muito jovem, consegue correr bastante parte do campo ali, não fica parado em algum lugar, mas ele pegava a bola no meio campo sempre pela ponta direita, carregando até ao fundo do campo pela ponta direita, cortando para a perna esquerda para fazer a jogada tanto de cruzamento, de assistência, quanto de chute a gol. São Paulo tomou um gol, foi até meio desviada a bola, mas o São Paulo tomou um gol desse menino em um dos clássicos. E ele era um jogador bastante leve, bastante agudo. Ele não tinha uma... Ele é muito levinho, ele não tem aquele peso no corpo que faz ele cansar. Ele, por ser muito levinho, tem um futebol muito aquele alegria nas pernas, como diria o Felipão do Bernard. Quem esquece dessa falácia aí? Mas ele tem realmente uma alegria nas pernas e pode ser um reforço. O que é importante falar sobre o Pedrinho que muda muito pro David Neres é que o Pedrinho, ele nunca na vida dele, ele apareceu brilhando na Europa, apareceu eliminando um Real Madrid numa Champions League. Ele não se firmou como se firmou o David Neres, que só perdeu espaço porque teve uma contusão e depois porque o Antony chegou lá igual o Vinícius Júnior. Quando o Antony chega na Europa, ele não chega pedindo licença, ele chega chutando a porta, é chapeuzinho, é canetinha e aprendeu a chutar. É o jogador mais rápido, mais habilidoso, é um monstro. Tanto
que o Ajax permitiu a venda do David Neres só por isso, porque ele contratou dois fenômenos que ficaram os dois na mesmíssima posição. Isso é azar. Então eles deixaram o David Neres ir embora, mas o David Neres sempre despertou interesse também de um Bayern de Munique da vida, assim como o Antony. Então tem mercado demais pro David Neres. Acho que pode fechar com o São Paulo, só que o Pedrinho seria muito mais fácil. Eu não vou dizer que o São Paulo pagaria a multa rescisória do Pedrinho, que isso aí seria uma imbecilidade da minha parte. Também não vou dizer que não pagaria, porque se tiver um investidor, como é o caso que o São Paulo tem alertado, como é o caso que o diretor de futebol de São Paulo, Belmonte, ele alertou que realmente fez uma sondagem pelo David Neres. O Rogério Ceni falou que estavam com o radar ligado para trazer esse jogador de ponta, de beirada de campo. Tudo isso vai culminando, vai fazendo corpo aí para nós formarmos uma opinião de que realmente esse ponta vem. E o Pedrinho muito mais fácil do que o David Neres pelos valores e não tão fácil assim pela identificação pelo clube. Acho que tem coisa boa para vir por aí, queria muito ouvir sua opinião, de verdade. Beleza? O vídeo de hoje foi esse. Espero muito que você tenha gostado e se divertido. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!